Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo no meu canal. O tema de hoje é da Escola Sabatina, é a lição 4, que o Senhor ouve e liberta. Antes de eu falar dessa lição, desse trimestre, da lição de ler os Salmos, que é uma lição maravilhosa, que eu estou gostando muito de fazer aqui no meu vídeo. Vamos orar para fortalecer a nossa fé cada vez mais. Sem a oração, não dá para fazer vídeo, não dá para falar da palavra de Deus. Temos que fazer a oração. Orar a Deus e pedir força, discernimento, para nos acompanhar neste vídeo de hoje. E que você também está assistindo, que você também possa orar, a hora que você estiver assistindo, orar junto comigo. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia, o dia do Senhor. Já começou o sábado do Senhor, a partir do pôr do sol já começou o dia do Senhor, no sábado. Por isso, meu Deus, eu venho aqui hoje para gravar mais um vídeo, a quarta lição da Escola Sabatina, o Senhor ouve e liberta. O Senhor sempre vai libertar o seu povo. Todos aqueles que orarem, o Senhor vai libertar. Todos que te procurar, Senhor, o Senhor vai libertar. Então, por isso, Senhor, que as pessoas precisam saber, desta lição hoje, que eu possa, na Tua palavra, Senhor, levar um pouco para essas pessoas, um pouco da Tua palavra verdadeira e palavra muito poderosa, Senhor. Por isso, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, amém. Vamos lá, povo de Deus. O Senhor ouve e liberta. Verso para memorizar. Clamam os justos, o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Salmos 34, 17. Vamos dar uma olhadinha no Salmos 34, 17. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Quando você ora, você é liberto, porque Deus escuta a sua oração. Leituras da semana, Salmos 139. Vamos lá com o Salmo 139. Salmo 139 e o verso 1 a 18. Senhor, Tu, Deus onisciente e onipotente, ao mestre de canto, Salmo de Davi. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando eu me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me sentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? E subo aos céus lá e se faço a minha cama o mais profundo abismo, lá és também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me cobrirão, a luz ao meu redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não serão escuras, as trevas e a luz são as mesmas coisas. Pois tu formastes o meu interior, tu me tecestes no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma os sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram
foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos e como é grande a soma deles. Se os contassem excede os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Cara, eu li do 1 ao 18. É um louvor que o salmista, cara, fez. Cara, mesmo ainda no ventre de sua mãe, cara, Deus sabia de todos os dias de sua vida. Ele já sabia quem você é, cara, do que você agiria, de forma que viveria. Deus conhece todas as coisas. Cara, Ele conhece desde o seio de sua mãe, cara, antes mesmo de você nascer. 121 e Salmo 121. Deixa eu ler só os dois versículos. Deus, o fiel guarda dos homens, cântico de romagem, eleva os olhos para os montes, onde virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Quer dizer, de onde me virá o socorro, cara, quando eu precisar? Do Senhor, cara, de Deus, por isso que eu falo. Se você estiver passando por algum problema, cara, se alguém está te humilhando, se alguém está passando para trás, cara, está fazendo da sua vida um inferno, cara, vai ao seu quarto, chega na sua casa, vai ao seu quarto, ajoelha e peça, cara, proteção para Deus. Ore, peça ajuda a Deus. Vamos para Mateus, lá no Novo Testamento, Mateus capítulo 23 e o verso 37. O lamento sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junto os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não os quisestes. Quer dizer, foi um clamor de Jesus, cara, para os escribas e fariseus, que estava clamando, né, cara, eles matavam todos os profetas do Antigo Testamento, que a maioria dos profetas foram mortos pela perseguição, cara, do Sinédrio. Porque matastes, cara, os meus servos, os profetas, que era o clamor de Jesus para os fariseus e que era a turma do Sinédrio. 1 Coríntios, capítulo 10, versos do 1 ao 4. Primeira Coríntios, capítulo 10, versos do 1 ao 4. Ora, exemplos da história de Israel. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar. Tenham sido todos batizados, e assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Quer dizer, todos que foram batizados, todos que seguiram a verdade, o caminho reto, não se desviou para a esquerda e nem para a direita, o caminho reto, que elas viram a glória do Senhor. Hebreus, capítulo 4, versículos do 15 ao 16. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graças para socorro em ocasião oportuna. Quer dizer, o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo. Vamos para ler os versos, agora o texto da lição de sábado.
Vemos pós-vezes os Salmos destacam a verdade de que o Senhor soberano que criou e sustenta o universo também se revela como um Deus pessoal que inicia e mantém um relacionamento com seu povo. Deus está perto de seu povo e da sua criação, tanto no céu quanto na terra. Salmos 73, versículos do 23 ao 25. Vamos ler o Salmo 73. Salmo 73, os versos 23 a 25. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com teu conselho e depois me recebestes na glória. Quer dizer, Deus protege com a mão direita dele e ele recebe a voz em sua glória. Quer dizer, se você é protegido por Deus e Deus mostra a glória dele para você. Você o contempla. Ele tem que contemplar. Tem que adorar a Deus. Lemos que nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono. Salmo 103, versículo 19. Vamos lá para Salmo 103 e o versículo 19. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Domina e dominará para sempre. O reino de Deus dominará para sempre em nossos corações e em nossas vidas. Ele é o dono do mundo e cavalga sobre as nuvens. Salmo 68, versículo 4. Vamos lá para Salmo 68 e o verso 4. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Senhor que cavalga sobre as nuvens. Olha o que diz Apocalipse. Vem cavalgando sobre as nuvens. Apocalipse 19, que é o Senhor Jesus. Contudo, perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. Salmo 145, verso 18. Vamos para Salmo 145, verso 18. Perto está o Senhor de todos os que invocam, de todos os que invocam em verdade. O livro do Salmo sustenta inabaladamente a verdade que o Senhor é o Deus vivo, que age em favor daqueles que o invocam. Os salmos são significativos precisamente porque são inspirados pelo Deus vivo e se referem a Ele que ouve as orações e as responde. Devemos lembrar que a resposta adequada à proximidade do Senhor consiste em uma vida de fé. Nele é a obediência a seus mandamentos. Ele não aceitará nada menos que essa fé e obediência, conforme a história de Israel muitas vezes revelou. Lição de domingo. Meus ossos não te foram encobertos. Como esses versos retratam poeticamente o poder, a presença e a bondade de Deus. O que a grandeza de Deus diz sobre suas promessas? Esta é a pergunta desta lição. Você já quis ajudar alguém, mas não tinha meios? Da mesma forma, algumas pessoas já tentaram ajudar você, mas não entenderam suas necessidades, diferentemente das pessoas mais amorosas e mais bem intencionadas. Deus nos conhece perfeitamente, bem como nossas circunstâncias, e tem os meios para nos ajudar. Portanto, suas promessas de ajuda e libertação não são chicles, mas firmes garantias. O conhecimento de Deus sobre o salmista é tão grande e único, nem mesmo o ventre de sua mãe poderia escondê-lo do Pai. Salmo 139, versos 13 a 15. A onisciência divina envolve o tempo. Salmo 139, verso 2. O ser interior. Salmo 139, verso 2 a 4. E o espaço, 139, verso 3. Toda a existência do salmista, esse maravilhoso conhecimento se revela nas suas obras de criação, e o seu grande conhecimento das pessoas se manifesta em seu cuidado por elas. Essa maravilhosa verdade sobre Deus nos conhecer intimamente não deve nos assustar, mas nos levar aos braços de Jesus e os que Ele realizou por nós na cruz.
pois pela fé em Jesus foi-nos dada a sua justiça, a justiça de Deus. Romanos 3, versos 5 a 21. Vamos lá para Romanos. Vocês entenderam esse verso? Cara, que Deus quer estar junto com você. Cara, Deus não te abandona. Cara, Deus sempre foi e sempre será o nosso guiador. Se você tiver comunhão com Ele, cara, o Senhor irá te proteger. Vamos para Romanos, capítulo 3, e os versos 5 a 21. Mas se a nossa injustiça traz à lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem, certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, porque sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos como alguns, caluniamente afirmam que fazemos? Pratiquemos males para que venham bens, a condenação destes é justa. Se você pecar, confesse a Deus, ajoelhe-se, ore para Deus, peça perdão a Deus, confesse o seu pecado, e o Senhor te perdoará. Não esconda o seu pecado. Todos os homens na condição de pecadores. Verso 9. O que se inclui? Temos-nos qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos os que extraviam a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, nem há quem nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, como a língua urda engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar o sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. O judeu não constitui exceção. Verso 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, os que vivem na lei e diz, para que se cale a toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Esse foi o verso 21, do 5 ao 21. Então, Paulo estava falando para a igreja de Romanos que existem muitos pecadores, que ninguém há de dizer que não é pecador. Todos nós somos pecadores. Destaca-se a presença divina com a descrição de Deus, chegando até os mais profundo abismo. Sheol, sepultura, e as trevas. Salmo 139, verso 8, versos 11 e 12. Lugares não retratados comumente como a sua habitação. Salmo 56, verso 13. Sua presença também toma as asas da alvorada. Leste para alcançar os confins dos mares. Oeste, Salmo 139, verso 9. Essas imagens transmitem o fato de que não há universo lugar em que estejamos fora do alcance de Deus. Embora Ele não faça parte do universo como acreditam alguns, Ele está perto de tudo. O Senhor não apenas criou o universo, mas o sustenta. Hebreus 1 a 3. Vamos lá para Hebreus. Todos os versículos, os capítulos que eu estou falando de cada texto, vocês abrem em casa. Não leio todos, mas vocês abrem a Bíblia e leem. Hebreus 1, 3. Ele é que o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Falando de Jesus,
que era que se assentou junto ao Pai, à direita do Pai, e sustenta todo o universo. Como aquele que sabe tudo sobre nós, Deus pode nos ajudar e nos restaurar. A percepção de sua grandeza provoca o salmista uma explosão de louvor e uma confiança renovada. Ele aparecia a investigação divina como meio que pode remover de sua vida qualquer coisa que perturbe seu relacionamento com Deus. Vamos para a lição de segunda-feira. Garantia do cuidado divino. Agora é a pergunta: como Deus se envolve com a nossa vida? Salmos 40, verso 1 ao 3. Agora vamos lá para Salmos. Continuar agora em Salmos. Salmos 40. E o verso do 1 ao 3. Oração para livramento ao mestre de canto, Salmo de Davi. Esperei confiamente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou de mim um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me aos pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Quer dizer, era um louvor que era de sofrimento, né? Que era para livrar ele, cara, do tormento, da tribulação. E Davi passou por muita tribulação. Cara, foi odiado pelos irmãos, foi perseguido pelo rei Saul. Salmo 50. Salmo 50, verso 15. A essência do culto a Deus. Salmo de Asaf, verso 15. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Quer dizer, Deus liberta do dia da angústia e você deve o glorificar. Você deve louvar a Deus. Salmo 55, verso 22. Confie os teus cuidados ao Senhor e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Jamais. Ele não permitirá que o justo nunca seja abalado. Continuando no Salmo 55, agora do verso... Não, Salmo 121. Continua no 55, não. Agora é o Salmo 121 mesmo. Deus, o fiel guarda dos homens, cântico de romagem, eleva os olhos para os montes, de onde virá o socorro. Quer dizer, eu já li esse salmo, né? E para onde virá o socorro? Por isso que você tem que louvar a Deus e pedir a Deus proteção. O Senhor se revela nas Escrituras como Deus vivo, que age em favor dos que invocam. Para o salmista, o Senhor está sempre diante dele. Salmos 16, verso 8. Portanto, ele confia em Deus e o invoca. Salmos 7, verso 1 e Salmos 9, verso 10. O Senhor ouvirá mesmo quando clamar das profundezas. Salmos 130, versos do 1 ao 2, indicando que nenhuma circunstância escapa ao domínio de Deus. O clamor do salmista, por mais urgente que seja, tem esperança. O Salmo 121, por sua vez, celebra o poder do Criador na vida do indivíduo fiel. Esse poder inclui 1. A certeza de que ele não permitirá que os seus pés vacilem. Salmo 121, verso 3. A imagem do pé muitas vezes descreve a jornada da vida de alguém. Salmo 66, verso 9. Salmo 119, verso 105. E Provérbios, capítulo 3, versículo 23. O uso da palavra hebraica para vacilar descreve a segurança de que Deus dá ao mundo. Salmos 93, verso 1. E a Sião. Salmos 125, verso 1. Número 2. A imagem do Senhor como guardião de Israel não dormita nem dorme. Isso destaca o constante estado de alerta e prontidão no Senhor para agir em favor dos seus filhos. Salmo 121, versos do 3 ao 4. Número 3. A figura do Senhor como a sombra à sua direita.
Salmo 121, versos 5 a 6, que traz à mente a coluna de nuvem da época do Êxodo, Êxodos 13, capítulo 13, versos do 21 ao 22. Da mesma forma, o Senhor provê abrigo físico e espiritual ao seu povo. 4. A presença de Deus está à sua direita. Salmo 121, verso 5. A mão direita normalmente designa a mão mais forte de uma pessoa, a mão da ação. Salmo 74, verso 11. E Salmo 89, verso 13. Aqui ela transmite a proximidade a favor de Deus. Salmo 116, verso 8. E Salmo 109, verso 31. E Salmo 110, verso 5. Número 5. A proteção de Deus ao seu povo claramente confirmada no Salmo 121, versos 6 a 8. Deus preservará seus filhos de todo o mal. Nem o sol, nem a lua lhes farão mal. Deus preservará a sua saída e a sua entrada. Essas figuras poéticas enfatizam o cuidado abrangente e incessante de Deus. O ponto crucial. O salmista confiava no cuidado amoroso de Deus. Nós, é claro, devemos fazer o mesmo. Com certeza. Se o salmista fez, que se os profetas do passado clamaram, que eles fizeram ao favor de Deus, devemos nos espelhar. Temos também fazer. Lição de terça-feira. O Senhor é refúgio na adversidade. O que o salmista faz em tempos de aflição? Essa é a pergunta. O salmista passa por diferentes problemas e neles volta-se para o Senhor, que é um refúgio em todas as diversidades. A confiança é uma escolha deliberada de reconhecer o senhorio de Deus sobre a vida em todas as circunstâncias. Se a confiança não funciona na adversidade, não funcionará em tempo algum. O testemunho do salmista diz: ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza e meu Deus em quem confio. Brota de sua experiência passada com Deus e fortalece sua fé para o futuro. O salmista chama Deus de Altíssimo e Onipotente, lembrando-se da grandeza insuperável de seu Deus. Quer dizer, era o clamor do salmista, era para o Deus único, para o Deus verdadeiro. É a Ele, que devemos orar, é a Ele que devemos, pedir proteção, pedir ajuda, pedir para que você tenha uma vida próspera, mas você tem que estar em comunhão com Deus, você deve estar junto de Deus. O salmista também fala da segurança que se pode encontrar em Deus, o esconderijo, abrigo ou lugar secreto. Sombra, refúgio, fortaleza, asas, escudo, proteção e morada. Essas imagens representam refúgios para se seguros na cultura do salmista. Basta pensar no calor insuportável do sol naquela parte do mundo para apreciar a sombra ou recordar os tempos das guerras na história de Israel, a fim de valorizar a segurança proporcionada pelo escudo ou pela fortaleza. Salmos 17, 8. Vamos para Salmo 17, 8. Súplica pela proteção divina, oração de Davi. Versículo 8. Guardai-me como a menina dos olhos, esconde-me a sombra das tuas asas. É o clamor de Davi, que estava sendo perseguido. Vamos para Mateus. Mateus 23, 17. Várias adversidades de Jesus, insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Quer dizer, Jesus estava chamando a atenção. O que mais vale? O ouro, o ouro aqui dos humanos, aqui da terra, ou o ouro lá do santuário? Lógico que é do santuário. O ouro do santuário, o ouro da casa de Deus. Que imagem usada, o que ele revela? Essa é a pergunta dessa lição de terça-feira.
Uma das metáforas mais profundas é que se refere a estar à sombra das tuas asas. Esta metáfora sugere conforto e segurança, indicando a proteção de uma ave-mãe. O Senhor é comparado a uma águia que protege os seus filhotes com suas asas. Vamos para Êxodo. Vamos lá para o Antigo Testamento, lá o segundo livro. Êxodo, capítulo 19 e o verso 4. Êxodo, capítulo 19 e o verso 4. Tendes vistos que fiz os egípcios, vos levei sobre as asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, cheguei a mim, quer dizer, Deus está cobrando do seu povo, né? Quer que ele fique em comunhão com ele, né? Porque ele tirou o povo da terra do Egito. Então, tem que prestar culto a ele. Ele não ficar com a cabeça, o povo ficava com a cabeça ainda no Egito. É que eles saíram do Egito, mas o Egito ainda não saiu do coração deles, não tinha saído do coração deles. Deuteronômio, vamos voltar lá também, juntinho lá com o Êxodo, lá, que era o quinto livro da Bíblia. Deuteronômio, capítulo 32. Deuteronômio, capítulo 32 e o verso 11. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas. Quer dizer, está falando aqui que Jesus protege, né? Era o seu povo, né, que está em comunhão com ele. E uma galinhada que se reúne com seus filhotes sobre as asas. Mateus 23, 37. Então, quer dizer, o Senhor é refúgio na adversidade, o Senhor é refúgio, na tribulação, o Senhor é refúgio, na hora do desespero. Clama a Ele que Ele ficará com você, que Ele te protegerá. Lição de quarta-feira, defensor e libertador. Como Paulo descreve a história do Êxodo, que lição espiritual ele procura ensinar? Essa é a pergunta 5. A pergunta 6. Como a libertação de Israel do Egito é descrita poeticamente? Vamos na pergunta 5. Vamos lá para 1 Coríntios. Primeiro Coríntios, capítulo 10 e os versos do 1 ao 4. Exemplos da história de Israel. Ora, irmãos, não quero que ignoreis o que os vossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, como respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Quer dizer, eu já li isso daqui, mas vou explicar de novo. Quero mesmo que o povo lá de Israel, alguns, né, que seguiram a Cristo, né, bebiam de sua água, seguiram a Cristo. Não foram todos que se perderam, que estavam com a cabeça lá no Egito. Uma parte do povo que seguiu a Cristo. Salmos 111, Salmos 11, Salmo 114. Salmo 114. Vamos ler ele. As maravilhas do Êxodo. Quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o seu santuário, Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu, o Jordão tornou atrás, os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. Que tens, ó mar, que assim foges? E tu, Jordão, para que tornares atrás? Montes, porque saltais como carneiros, e vós, colinas, como cordeiros do rebanho. Estremece a terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Quer dizer,
louvor e adoração do salmista, cara, para Deus, cara, falando, né, cara, do Mar Vermelho, cara, que se abriu, cara, para o povo, cara, fugir da perseguição do faraó, e cara, do Rio Jordão, que era aqui na época de Josué, cara, passaram pelo Rio Jordão, cara, para destruir o reino de Jericó, né? Todos os guerreiros queriam o reino de Jericó, cara, que seria a primeira batalha, cara, na era de Josué, né, como líder de Israel. Que representação poética da maravilhosa libertação divina de seus filhos da escravidão do Egito é dada em Salmo 114. Em todo o Antigo Testamento e até mesmo no Novo Testamento, a libertação do Egito é vista como um símbolo do poder de Deus para salvar seu povo. Nesses versos em Coríntios, Paulo considerou toda a história como uma metáfora, um símbolo da salvação em Jesus Cristo. O Salmo 114 também descreve como Deus, Criador e soberano sobre os poderes da natureza, salvou seu povo no Êxodo. O mar, o Rio Jordão, as montanhas e as colinas representam poeticamente os poderes naturais e humanos que se opõem a Israel em seu caminho para a terra prometida. Em Deuteronômio capítulo 1, versículo 44, vamos lá, em Deuteronômio. Vamos abrir em Deuteronômio, capítulo 1 e o verso 44. Os amorreus que habitavam naquela região montanhosa vos saíram ao encontro e vos perseguiram como fazem as abelhas e vos derrotaram desde Seir até Orma. Quer dizer, cara, o povo israelita perseguindo os inimigos. Vamos para Jeremias, capítulo 3, e os versos 14 a 17. Capítulo 3, 14 a 17. O povo exortado e arrepender-se. Converteis, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou vosso esposo e vos tomarei, um de cada cidade e de 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Dar-vos-eis pastores segundo o meu coração, que vos apacentam com conhecimento e com inteligência. Sucederá que, quando vos multiplicardes e vos torneis fecundos na terra, então diz o Senhor, nunca mais se exclamará. A arca da aliança do Senhor, ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela e nem dela sentirão falta, e não se fará outra. Naquele tempo clamarão a Jerusalém de trono do Senhor, nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor e já não andarão segundo a natureza do seu coração maligno. Quer dizer, o povo israelita estava perdido, ela precisava se arrepender, precisava voltar para Deus, precisava voltar à graça de Deus, comunhão com Deus. Deus, porém, é soberano sobre todos eles. De fato, para muitos dos filhos de Deus em todos os tempos e em todos os lugares, o caminho para Jerusalém celestial está repleto de perigos. Os salmos se encorajam a olhar além das colinas em direção ao Criador do céu e da terra. O espírito do Salmo 114 relembra o ato de Jesus de acalmar a tempestade no mar e nem proclamar que a igreja não tem nada a temer, pois ele venceu o mundo. Mateus 8, 23 a 27 e Jó, capítulo 16, verso 33. As grandes obras do Senhor em favor do seu povo devem inspirar toda a terra a tremer diante da sua presença. O temor deve ser entendido como reconhecimento e adoração e não como estar aterrorizado. Com Deus ao lado, os crentes não têm nada a temer. Com Deus ao nosso lado, não temos nada, mas nada, nada, nada a temer. Lição de quinta-feira, auxílio do santuário. De onde vem a ajuda nesses textos? O tema do refúgio e ajuda espiritual e física aparece notavelmente no contexto do santuário.
o qual é um lugar de ajuda, segurança e salvação. Ele oferece abrigo para os que estão em dificuldades. Deus defende os órfãos e as viúvas e dá força ao seu povo, a partir do seu santuário. Quando desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus, os justos juízos divinos são proclamados, e a bênção do Senhor é proferida. O refúgio do santuário supera a segurança proporcionada por qualquer outro lugar no mundo, pois Deus habita no santuário. Sua presença, não meramente o templo como um edifício sólido, oferece segurança. Da mesma forma, sendo o monte onde o Senhor habita, o monte Sião supera outros montes, embora em si mesmo fosse uma colina comum. Pergunta 8. Não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas e sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdias e encontrarmos graça, ajuda em momento oportuno. Qual é a relação entre esta passagem e o que o salmista diz sobre o santuário? A santidade do santuário de Deus leva o salmista a reconhecer que todos somos pecadores e indignos do favor divino. Ele afirma que a libertação se baseia somente na fidelidade e graça de Deus. Nada em nós nos dá qualquer mérito diante do Senhor. É somente quando temos um relacionamento estreito com Deus por meio do arrependimento e da aceitação da graça do perdão divinos que podemos rogar pela garantia da libertação divina. O serviço do santuário representava a salvação encontrada em Jesus. Quer dizer, que Jesus é o nosso sumo sacerdote, que ele está olhando por nós. Ainda a porta da graça está aberta. Se arrependa-se. Arrependa-se quanto é tempo. Não deixe para se arrepender quando for necessário. Se arrependa-se hoje. Aproveita que a porta da graça está aberta. Depois que se fechar, não terá mais salvação. Por isso, arrependa-se hoje. Busque a Deus hoje. Lição de sexta-feira, o estudo adicional. Vamos ver o que diz aqui Ellen G. White, Patriarcas e Profetas, na página 158 e 164. A noite de luta. Que aprendemos com Jacó sobre o poder da oração insistente e da confiança em Deus. Os salmos fortalecem a fé em Deus, o que é o refúgio dos que se entregam em suas mãos. Deus fará grandes coisas por aqueles que confiam nele. A razão pela qual seu povo não tem maior força é que confiamos demais em nossa sabedoria e não damos ao Senhor oportunidade para revelar o seu poder em nosso favor. Se puserem sua inteira confiança nele e lhe obedecem fielmente, Deus ajudará seus filhos fiéis em toda emergência. No entanto, alguns salmos podem representar o sério desafio quando suas promessas não correspondem à nossa situação. Em momentos assim, temos que aprender a confiar na bondade divina mais poderosamente revelada na cruz. Além disso, às vezes, alguns salmos podem ser usados para promover falsas esperanças. A resposta de Jesus ao uso impróprio do Salmo 91, verso 11 e 12, por Satanás, mostra que confiar em Deus não deve ser confundido em tentá-lo. Mateus capítulo 4, versos dos 5 ao 7, nem presunçosamente pedir a Deus que faça algo contrário à sua vontade. As maiores vitórias da Igreja de Cristo ou do cristão em particular não são as que são ganhas pelo talento ou educação, pela riqueza ou favor dos homens. São as vitórias obtidas na sala de audiência de Deus, quando a fé cheia de ardor e agonia lança a mão do braço do Todo-Poderoso. Perguntas para consideração. Pergunta 1. As adversidades sobrevêm às pessoas mesmos que acreditam nas promessas de proteção divina? Os salmistas sofreram adversidades e conheceram fiéis que sofreram. Como aprender e confiar em Deus nas adversidades? Pergunta 2. Como desenvolver a fé em Deus em todas as circunstâncias? Os que nos leva a perder esta fé? Porque a confiança em Deus nos bons momentos é crucial para aprender e confiar nele nos maus momentos. A resposta da pergunta 1. Deus está em toda parte e sempre ao nosso lado. Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Ele sabe tudo sobre nós e nos restaura. Pergunta 2. Deus nos protege e nos guarda. Encontramos refúgio nele. Pergunta 3. Ele se volta para Deus com esperança, pois
encontra nele proteção, segurança e refúgio. Na pergunta 4, uma ave-mãe, o amor e a proteção divina. Pergunta 5, como um tipo de que simbolizava a salvação em Cristo. Resposta da pergunta 6, a natureza é poeticamente descrita tremendo e fugindo da presença divina. Em sua soberania, tudo o que ele criou e submete a ele. 7, do santuário, lugar da habitação de Deus. 8, ela mostra que no santuário temos um sumo sacerdote que vive para interceder por nós. Então, quer dizer, a serva Ellen G. White, ela foi inspirada por Deus, que ele nos dá o caminho, que ela é a luz menor, que leva para a luz maior. Bíblia Sagrada, essa é a luz maior. Não é aquelas igrejas que deixam a Bíblia em terceiro lugar. A primeira é isso, o segundo é isso e a Bíblia em terceiro. Não, a Bíblia tem que ser em primeiro lugar. Por isso que ela fala, luz menor que eleva para a luz maior. Os ensinamentos de Ellen G. White. E o ensinamento que leva a todos nós a seguir a Cristo retamente, em uma só direção. Por isso, povo de Deus, se arrependa-se e volte para Cristo hoje. Não deixe para amanhã, hoje. Vamos orar para fortalecer a nossa fé cada vez mais, para que a gente possa se voltar para Cristo e ficar juntos dele, juntos do Senhor, para guiar as nossas vidas. Muito obrigado, Deus, meu Deus e Pai. Muito obrigado por este dia do Senhor. E gravei mais um vídeo, Senhor, para a tua glória, para o teu, e louvando o Senhor sempre. Mostrei para o povo, Senhor, para os irmãos e irmãs em Cristo, como o Senhor é importante em nossas vidas, como o Senhor fica junto com nós, permanece em nós se nós estivermos em comunhão. Por isso, meu Deus, muito obrigado por ficar comigo neste vídeo, Senhor. Mais uma lição da Escola Sabatina, mostrando a importância que o Senhor é para a vida de todos e sempre será, Senhor. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, povo de Deus, irmãos e irmãs em Cristo. Que esse aprendizado fique em seus corações e que vocês possam refletir sobre essas palavras. Eu peço para vocês se inscreverem no meu canal, ativar os sininhos de notificação para receber os meus vídeos, deixe seu like e me fortalece aqui no YouTube. Me ajude aqui no YouTube, tá bom? Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo.